quero convidar você para o texto de Lucas, capítulo 18, os versículos 1 a 8, primeiro ao 8º versículo. Vínhamos aqui, quando eu ainda vinha em uma sequência de pregação, lembrando alguns fundamentos da vida cristã, e continuarei pensando nesse que é um fundamento muito importante da vida cristã, que é a oração. Então, se Deus nos der graça e bênção, a gente vai conseguir aqui ministrar. Eu estava aqui lembrando de um colega, quando nós estávamos com a mocidade, certa vez em um congresso em Goiânia, e ele, antes de ministrar, disse: não estou na minha melhor forma. Eu lembrei dele e falei: eu também não agora, né? E a gente conta com isso, com a graça de Deus. E com o sincero desejo que Deus fale ao seu coração, o que vai trazer também a certeza que é Deus falando, e não a habilidade ou a capacidade do pregador, ou a voz do pregador, porque é Deus realmente que fala conosco, principalmente sobre esse tema, principalmente sobre essa questão. Se o Espírito Santo não agir no seu coração, na sua vida, você vai ouvir essa pregação e não vai fazer diferença nenhuma, mas eu espero que não seja assim. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e a sua vida, e você, cada um de nós, sejamos motivados para uma vida mais fervorosa, mais dinâmica, de oração na nossa comunhão com Deus a cada dia. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu quero, partindo desse texto e de outros textos da Escritura, convidar você para pensarmos sobre o desejo por uma vida de oração. Todos nós temos desejos diversos, temos aspirações direcionadas por questões diversas. E no mundo atual que a gente vive, algumas coisas que não são vistas nesse mundo que nós vivemos da imagem, do aparecer, algumas coisas que não são muito vistas são valorizadas. A oração é uma delas. E às vezes a própria oração, em alguns momentos, ela tende a ser mostrada, porque a gente vive nesse mundo em que parece que aquilo que conta é o que aparece, o que é notado e o que é visto. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que ele tem diversos temas. E um dos enfoques do Evangelho de Lucas é a oração, dentre outros. E embora os outros evangelhos mostrem as ações de Jesus, Lucas destaca a oração de Jesus em alguns momentos cruciais e importantes. Por exemplo, no batismo, na escolha dos discípulos, como está em Lucas 11 e Lucas 18. Em Lucas 18, nós temos mais especificamente alguns ensinos sobre a oração de forma bem específica. Tanto que depois do texto que nós lemos, há uma outra parábola, a qual farei referência daqui a pouco. Então, olhando para esse texto, pensemos nesse tema, o desejo por uma vida de oração, pensando por que nós devemos nutrir esse desejo por uma vida de oração. E eu quero lembrar primeiramente que o desejo por uma vida de oração deve ser nutrido pela necessidade de Deus e das suas bênçãos. Na parábola que nós vemos, Jesus
Começa dizendo sobre esse dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, mas perseverar. E aquilo que vai ser apresentado na história, que ilustra a importância da oração e de orar sempre, é uma necessidade que é apresentada a um juiz, e esse juiz vai julgar essa causa. E a conclusão da parábola é que Deus, que é muito diferente desse juiz, ele vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele. Então nós precisamos de Deus, porque nós temos causas, porque nós temos problemas, porque nós temos necessidades e precisamos de alguém que as julgue. Precisamos de alguém que trate com elas, que as resolva quando nós não podemos resolver. E como nós reconhecemos que nós precisamos, acima de tudo, de Deus, mesmo quando nós precisamos ou quando nós teremos alguma ação e pensamos que precisamos resolver, nós vamos entender que há um Deus que conduz a nossa vida acima de nós mesmos. Em última análise, nós vamos entender que o motivo último da oração é Deus. E é importante entender isso, porque não adianta orar tão somente pelas bênçãos. Na verdade adianta, Deus ouve, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, mas nós podemos estar perdendo muitas outras bênçãos da nossa vida de oração no nosso relacionamento com Ele. Os Salmos, entre outros textos da Escritura, estão repletos de expressões que mostram esse desejo. Lemos no início desse culto o Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista quer isso, ele deseja Deus, por isso ele quer então ficar contemplando a beleza do Senhor. Um outro salmo diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No coração do salmista um desejo intenso de estar na presença de Deus. E um outro salmo ainda diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Nós sabemos que nós dependemos de Deus, por isso nós buscamos a Ele, para o cumprimento das nossas necessidades, para o suprir aquilo que nós precisamos. Há pessoas que não oram, e talvez não tenha ciência disso, de uma forma clara na sua vida e no seu coração, que no seu coração entendem que não precisam de Deus, se bastam, por isso não buscam a Deus. Dia a dia vão vivendo, e às vezes até falam: não, eu sei que é pela graça de Deus que estou vivendo, se não fosse Deus, o que seria de mim? Mas isso não é evidenciado na busca de um relacionamento com Deus. Então a dependência e a certeza da bênção no cuidado está presente, mas não há consciência da necessidade da pessoa de Deus, do próprio Deus. Algumas pessoas em alguns momentos vão se tornar mais cientes dessa necessidade. Alguém, por exemplo, que descobre uma doença grave, ou descobre em determinado momento alguma necessidade, como a perda do emprego, e agora começa a orar mais intensamente, começa a buscar mais a Deus. Foi por conta de questões assim que eu vi alguém comentando que esse tempo de pandemia é um momento em que as pessoas orariam mais. Lê do engano, pelo que eu tenho visto, aqueles que oravam continuam orando, aqueles que não oravam, muito pouco mudaram na sua vida de oração. Vemos sim algumas iniciativas pela graça de Deus em que as pessoas estão orando mais, e isso é bênção, mas aquela mudança que era esperada quando alguém disse isso, ela não se concretizou. Mas esse é um tempo em que muitas pessoas são reconhecidas da sua fragilidade e da necessidade das bênçãos de Deus na sua vida. Mas nós precisamos entender isso, nós precisamos, antes de mais nada, de Deus. Deus deve ser o motivo para que nós o busquemos, o nos relacionarmos com Ele, estarmos na presença dEle, nos deleitarmos nele e estarmos desfrutando dessa presença bendita. Por isso a gente deve nutrir no nosso coração esse desejo.
Mas nós devemos fazer isso também, desejar por uma vida de oração, porque nós temos na palavra todas as condições para a prática da oração. Não faria sentido nutrir o desejo pela vida de oração se nós não tivéssemos a condição para isso, se não tivéssemos como nos aproximar de Deus. Essa parábola que nós lemos é uma parábola por contraste, em que ela mostra alguém que não é exatamente aquilo que nós vemos de Deus, mas vai ilustrar para que a gente possa entender algo de Deus. Deus não é como juiz iníquo, ele não é iníquo, mas ele é alguém acessível, ele é alguém que quando nós olhamos para palavras, vamos entender que Deus é bem maior que ele. Então, se ele que é iníquo fará justiça ou fez justiça, como relatado na parábola, quanto mais Deus. Ele usa então esse argumento a fortiori para mostrar que nós temos as condições, nós temos acesso a Deus, nós podemos nos achegar a Ele. A palavra de Deus diz isso. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse texto de Hebreus 10, 19 e 20 nos lembra que nós temos o livre acesso à presença de Deus através de Cristo, que é o nosso mediador para desfrutarmos e entrarmos na presença daquele que é o Senhor dos senhores, que é o Rei do universo, que é o Senhor sobre tudo e todos, e nós temos o privilégio de adentrar a sua presença. Essa condição nos é dada por Deus, por sua graça, por sua misericórdia. Tim Keller, no livro Oração, experimentando a intimidade com Deus, ele lembra muito bem que nós temos esse acesso porque a justiça de Deus foi feita em Cristo, para que nós pudéssemos ser justificados, e com a justificação nós podemos estar em Cristo, e que nós possamos também ser santificados, e que Cristo, através da santificação, seja visto na minha e na sua vida. E essa justiça cumprida em Cristo nos possibilita estarmos na presença de Deus, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, e nós, com o pecado, não poderíamos nos aproximar de Deus, mas esse problema foi resolvido. A justiça foi feita em Cristo, e nós por isso temos esse acesso, temos essa condição para desfrutarmos da prática da oração. Que bênção, que privilégio. Às vezes é difícil entender como algumas pessoas não aproveitam essa bênção, esse privilégio. E às vezes a gente entende e lamenta quando entende, mas nós temos o livre acesso e devemos desfrutar dessa presença de Deus. A palavra de Deus explicando isso, nós lembramos do Salmo 66, 18, quando diz: se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. E nesse texto nós ligamos com aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era possível Jesus ser livrado daquele sofrimento. E quando não foi possível, Deus tratou Jesus como nós merecíamos ser tratados, para que, crendo nele, Deus pudesse nos tratar como Jesus merece ser tratado. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo na nossa vida cristã. E a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A condição está posta para que nós desfrutemos da presença de Deus. Como não desejar estar com Deus, andar com Deus, orar a Deus, estar na presença de Deus? Mas talvez você olhe para o texto e diga: mas no texto não está falando dessa justiça, está falando de uma justiça de uma causa, de uma necessidade que é apresentada para ser julgada, um pleito, uma questão a ser pleiteada. Mas essas coisas também decorrem do Evangelho e da justiça de Deus por nós. Não é isso que diz Romanos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas?
Por isso que alguém disse certa vez que Deus não consegue ver um clamor por injustiça e ficar alheio, como se Ele não estivesse ouvindo alguém clamando. E às vezes nós não valorizamos aquilo que Cristo fez por nós e desprezamos as possibilidades da nossa vida de oração. Todas as orientações que nós temos, além das condições, todas as orientações estão dadas também na Escritura, para que nós possamos desfrutar de um relacionamento com Deus e nutrir esse desejo no nosso coração. Então, o desejo por uma vida de oração, ele deve ser nutrido no nosso coração, primeiramente pela necessidade de Deus e das suas bênçãos. Também deve ser nutrido por desfrutarmos das condições. Nós temos a possibilidade, a condição nos é dada para estarmos na presença de Deus. Mas o desejo por uma vida de oração deve ser nutrido também devido às dificuldades da prática da oração. E aqui eu lembro que a oração não é uma coisa natural, como algo que nós costumeiramente fazemos e que a necessidade vem praticamente como uma necessidade fisiológica, como nós temos a necessidade de nos alimentar, e ela vem e nós temos que supri-la. Não, ela precisa ser incentivada e motivada. E isso faz muitas vezes com que a oração seja difícil. E seja difícil manter uma vida dinâmica de oração. Diante disso, muitas vezes a oração não é valorizada, ela é esquecida, é desconsiderada como uma prática, relegada a algumas outras práticas que, se der, a gente faz. Mas a oração, ela tem as suas dificuldades e devem ser consideradas, porque nós devemos ter o desejo de buscar a Deus, de estar com Deus, de andar com Deus, de orar a Deus. Eu mencionei há pouco que um dos problemas pelos quais muitas pessoas não oram, e às vezes nem se dão conta disso, é a independência. Não tem no coração a ciência que depende de Deus. Às vezes está oculto no coração, mesmo que isso não seja expresso, não seja dito, que não precisa de Deus, que não precisa falar com Deus, que não precisa buscar a Deus, que não precisa de um relacionamento com Deus. E às vezes isso é facilmente detectado, porque se tivesse essa necessidade, estaria buscando para desfrutar do relacionamento. Então essa independência é um empecilho, é uma dificuldade que nós precisamos nos livrar dela, porque não só de palavras, mas no nosso coração nós precisamos entender que nós precisamos de Deus e a nossa vida não pode ser vivida sem um relacionamento com Ele que se dá, dentre outras coisas, principalmente pela oração. Quando nós pensamos, às vezes, na própria oração já sendo realizada, às vezes na própria oração há ainda coisas que atrapalham. É aí que eu disse que mencionaria a parábola do fariseu e do publicano, que está orando, e a gente pode até questionar se aquilo que ele faz é uma oração, porque o texto diz que ele ora de si para si mesmo. As orações dele nem chegam ao teto, porque elas não saem dele. E a única vez que Deus aparece nessa oração é quando ele diz o vocativo no início, ó Deus. Depois disso é só eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana, só eu. Não tem Deus na oração, ele está falando como o texto diz, de si para si mesmo. Então, que oração é essa? Que oração é essa? Que alguém não se dirige a Deus, mas se dirige a si mesmo. E eu poderia enumerar diversas razões, e são muitos, que nos impedem muitas vezes de orarmos e de buscarmos a Deus. Eu vou mencionar que a gente precisa lembrar que às vezes o próprio desânimo e a falta de fé é apontada no texto que nós lemos, porque quando Jesus fala no final do texto, aplicando a parábola, ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não vai haver fé, e sem fé não se ora, sem fé não se busca a Deus. Nós precisamos crer em Deus, seja em uma causa como relatado na parábola, seja crermos que Deus existe, como o texto de Hebreus diz, é necessário que creiamos nele e nos aproximemos com fé para que nós possamos desfrutar desse relacionamento.
Mas falta-nos fé muitas vezes. Falta-nos fé em Deus. E às vezes a fé em nós mesmos é grande demais para que a gente possa diminuir essa fé em nós, depositá-la em Deus e buscarmos a Ele. E são empecilhos, são dificuldades que estão aí presentes e patentes para a nossa vida de oração. Às vezes começamos a orar, esse é o ensino principal do texto, e oramos e clamamos e não conseguimos mais porque parece que Deus está demorando. O texto é muito claro em dizer isso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Parece que Deus demora, e aí nós nos desanimamos. Quais os motivos pelos quais você vinha orando e parou? Talvez um filho desviado da fé, talvez um marido, talvez esposa, talvez alguma outra questão ou situação, uma transformação na sua própria vida que você orou por um tempo e não viu isso acontecer, e aí você desanimou. É isso que a parábola está ensinando, que não se deve fazer isso, porque isso evidencia falta de fé. Continue crendo, porque Deus faz justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Nós lembrei do texto do livro do Dr. Friesel, utilizado aqui por nós na 10ª igreja, no trilho de discipulado, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Nesse livro ele cita algumas dificuldades e diz que o mundo, a carne e o diabo agem para que a gente não tenha uma vida de oração. Quantas vezes a gente já pensou em orar, e aí a gente fala, vou levantar às 6 da manhã para orar, mas aí a cama estava tão boa, e você foi vencido por ela, e desistiu. Carne, é a nossa carne nos vence. Quantas vezes nós levantamos e falamos, amanhã eu vou orar, ou programamos para o dia seguinte, amanhã eu vou orar, mas a hora que eu levantei, eu já peguei o celular, e comecei a navegar nas redes sociais. Quando eu vi era 10 horas, 2 horas, 1 hora navegando, e eu me deparei com a realidade de que eu não orei. São dificuldades que nós temos. Às vezes a dificuldade é também uma questão física, cansaço físico. Quando Jesus estava no Getsêmani com os discípulos, o texto diz que levantando-se da oração, ele foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação, como está registrado em Lucas 22, 45 e 46. E a gente poderia ir enumerando, e talvez você já viu inclusive um livro que tem esse título, Se Deus Já Sabe Por Que Orar. E aí a gente vai enumerando, porque são muitos os motivos, são diversos. Alguém já lembrou também que às vezes algumas questões mais complexas até, que a gente tem que lidar com elas, mas elas não podem ser motivos para que a gente deixe de orar. Nesse texto mesmo que nos ensina a dosar a ousadia com submissão à vontade de Deus. Até que ponto eu oro e clamo, como o texto diz que a mulher fez na parábola, e até que ponto tem que falar, Senhor, eu quero aqui me submeter à tua vontade, porque os textos bíblicos mostram as duas realidades. São dificuldades, mas as dificuldades não podem nos impedir de orar. Por isso que nós precisamos nutrir o desejo, porque as dificuldades estão aí, e nós não podemos nos deixar levar pelas dificuldades, mas devemos desfrutar dessa bênção de Deus na nossa vida. E eu quero convidar você para estar ciente disso. Diante dos muitos desejos que nós temos, esse é um desejo importante, que eu e você devemos nutrir sempre. Desejo por uma vida de oração. E lembrando que nós já falamos até aqui, ele deve ser nutrido porque nós precisamos de Deus e das bênçãos de Deus. Primeiramente de Deus e também das suas bênçãos. Ele deve ser nutrido porque as condições para que nós desfrutemos da prática da oração, elas nos são dadas. Ela já está dada a nós, que é a possibilidade de entrarmos na presença de Deus. Esse não é o motivo. O
O pecado não é o motivo para que eu não ore, para que eu não busque a Deus, para que eu não clame a Ele. E também lembramos que o desejo por uma vida de oração deve ser nutrido devido às dificuldades que nós temos na prática de oração. Se ficarmos só nas dificuldades, nunca oramos, nunca buscamos a Deus, nunca clamamos a Ele, nunca falamos com Ele, porque as dificuldades estão aí, elas são presentes. Eu quero convidar você para vivermos essa palavra, de coração. De coração é o meu desejo que a gente ore mais, que a gente ore. Se você não está orando, para começar, que você ore, e que você intensifique a sua vida de oração. Vivamos a palavra primeiramente avaliando o relacionamento com Deus mediante a vida de oração. Essa é a melhor medida para avaliar o relacionamento com Deus, a vida de oração. E talvez a gente vai começar avaliando pelo fato de entender que não existe um relacionamento. Se eu não oro, como eu estou me relacionando com Deus? Se o meio de eu me relacionar com Ele, o meio principal é a oração, falar com Ele. E talvez eu poderia dizer, não, mas eu ouço Deus falando comigo na palavra. É uma parte importante e boa. Ouça Deus falando para você orar e pratique a palavra. Ore. E às vezes quando eu vou examinando e avaliando o meu relacionamento com Deus, eu posso chegar à conclusão que o meu relacionamento com Deus é muito superficial. Porque às vezes eu não converso muito com Deus. Eu falo uma outra palavra com Ele. É como um pai distante que eu falo, pai me dá isso, pai me dá aquilo, pai quero isso, pai quero aquilo. Mas o nosso relacionamento com Deus deve ser diferente, deve ser profundo, deve ser intenso, deve ser como lembramos naqueles que desejam Deus, como vimos na expressão dos salmistas. É por essa avaliação do nosso relacionamento com Deus que nós vamos evidenciar a importância que Deus tem na nossa vida. O quão importante Deus é para mim. Deus mesmo. Não a teologia, não as coisas de Deus, não o serviço a Deus, mas o próprio Deus, a pessoa de Deus. É aí que nós vamos entender. E nós precisamos entender isso, porque isso é o principal que nós temos e devemos desfrutar na nossa vida. A oração é reveladora e reordenadora da nossa vida e dos nossos afetos. Foi Agostinho nas Confissões que disse: viver bem depende de reordenar os nossos afetos. E os nossos mais sinceros afetos, os nossos mais profundos desejos devem estar direcionados a Deus. Quando nós falamos de relacionamento, aproveitando esse dia de hoje, o exemplo que eu citei há pouco, pensando nos dias dos pais, nós falamos de Deus como nosso Pai. E isso se torna um parâmetro para o relacionamento. E os pais que amam seus filhos, suas filhas, oram por eles. Não só nos momentos das lutas e dificuldades, mas sempre. Você, pai, que tem um filho, uma filha que é criança, ore por ela. Eu já vi alguns pais orando quando as crianças estão com 2, 3 anos de idade pelo casamento dos filhos. Aí você pode falar, mas pastor, é exagerado orar. A criança tem 2 anos. Ela nem está pensando nisso, e se for um pai talvez, nem ele quer pensar nisso. Mas se você quiser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para casar com seu filho ou sua filha, ore. Porque o diabo não quer isso, e ele vai trabalhar para isso. Então ore. E a gente tem esse relacionamento entendendo que Deus também age para conosco. Deus nos sustenta e cuida de nós, e nós também devemos nos relacionar com Ele e buscar a Ele. É assim que nós nos dirigimos a Ele. É assim que a oração começa, a oração modelo para nós. Pai nosso, Ele é o nosso Pai, e Ele se relaciona conosco como Pai. Vivamos a palavra fazendo isso. E se você identificar que o seu relacionamento está aquém do que deveria com Deus, a gente passa por a segunda vivência da palavra. Vivamos a palavra, assumindo o firme compromisso de perseverar na prática da oração.
perseverança é o ensino do texto. Nosso problema muitas vezes não é começar a orar, é manter a vida de oração, é perseverar. Eu me lembro quando eu era adolescente que meu pai um dia começou uma reunião de oração na quinta-feira, lá éramos da sexta igreja, quinta-feira, 5 horas da manhã. Anunciou que ia fazer a reunião e nós fomos animados, toda a igreja, praticamente, a igreja cheia. O tempo foi passando e as pessoas foram sumindo. Eu mesmo fui um deles na época, que não me lembro porquê, não ia mais com meu pai para orar. E assim nós vemos, vez ou outra, alguma iniciativa de alguém que às vezes começa a oração, começa um movimento, e as pessoas vão, mas não perseveram, não prevalecem. E aí aquilo que se busca, a consagração, a dedicação a Deus, muitas vezes ela se perde. E a gente precisa entender isso. Esse é um ensino claro e direto do texto que nós lemos. E a gente precisa lembrar isso. Seja em relação a uma causa, seja uma questão específica, seja a nossa oração contínua que fazemos a cada dia, nós devemos perseverar, não desanimar. Dr. Fritz, que eu citei há pouco, ele fala que a vida de oração, ela deve ser vivida como um compromisso absoluto de gastar um tempo significativo e consistente a sós com Deus, em oração ininterrupta. Esse deve ser o nosso alvo. E talvez você me diga agora, e pense aí, mas eu oro sem cessar, continuamente eu estou falando com Deus. Que bom, graças a Deus. Mas é importante, até porque nós temos em Jesus o maior modelo de oração e sabemos que ele orava continuamente, mas ele frequentemente se retirava, ia para um lugar isolado e orava. E algumas pessoas perguntam, por que Jesus orava? Se ele é Deus, sabemos que ele é também homem, 100% Deus, 100% homem, e na sua humanidade ele quer se relacionar com o Pai. E ele então se isola dos discípulos para estar com o Pai, para estar desfrutando dessa comunhão com o Pai. A outra razão que ele faz isso certamente é para nos ensinar que nós precisamos desse tempo a sós com Deus. E na experiência de alguns irmãos que oram, a gente só consegue ter essa oração, como a gente chama no tempo, no dia todo, oração sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, ou Efésios 6, diz que nós devemos orar em todo tempo. Nós conseguimos tê-la devidamente, quando nós temos um tempo de oração. O tempo de oração nos ajuda, para no restante do dia, ou para durante o dia, estarmos mais em comunhão contínua com o nosso Deus. Então nós precisamos reconhecer a importância da comunhão com Deus e orar, investir tempo e outros recursos, se necessário, como eu vou sugerir daqui a pouco, para a nossa vida de oração. Vivamos a palavra assim. Se você não tem tido um tempo de oração, agende, de tal hora a tal hora será o meu tempo de oração. Nesse momento, eu não atendo o celular, não atendo o telefone, não atendo a porta, a menos que seja alguém que esteja com necessidade de vida ou morte, e aí eu talvez possa até orar por isso, mas se for um caso gravíssimo, é Deus me chamando para isso, mas são casos raros. Reserve um tempo, clame ao Senhor, isso será abençoador para a sua vida, é para qualquer pessoa que o faz, com certeza. Vivamos a palavra também sendo práticos e criativos para superar as dificuldades na prática da oração. Como eu disse que há dificuldades, isso é uma realidade, e há momentos em que é difícil orar. Há momentos, seja pelas coisas que estão ao nosso redor do mundo, seja pela nossa carne, seja pelo diabo que nos atrapalha também, às vezes nós nem nos apercebemos disso. Há momentos em que é difícil orar. Vez ou outra eu escuto alguém falando isso, eu não estou conseguindo nem orar mais, talvez por uma luta, por uma situação que passa. Em momentos de relativa paz e normalidade, nós devemos ser disciplinados, como eu disse há pouco. Reserve um tempo, agende, marque horário,
para estar com Deus. Leia as orações da Bíblia e aprenda com elas. Olhe para a vida de oração de Jesus. Invista em livros sobre oração, como eu disse há pouco, que muitas vezes nós precisamos investir recursos. Há excelentes livros sobre oração que nós lemos e aprendemos sobre ele. Acima de tudo, ore. É isso mesmo, ore. Porque ler livros sobre oração não faz a gente orar. Não, embora a gente tenha orientações, se não as colocarmos em práticas, o ensino foi em vão. Ouvir essa pregação, se você não começar a orar, que diferença fez? Por isso, ore. Acima de tudo, ore. Siga a oração modelo, que é dada não só para repetirmos, mas também como modelo de oração, para que a gente invoque Deus como Pai, clame pelas nossas necessidades, busque clamar pela vinda do reino de Deus sobre as nossas vidas e sobre o mundo ao nosso redor. Ore. Escolha uma oração para o dia. Essa semana, pensando em conversar aqui e pregar sobre esse tema, eu fiz isso. E peguei uma oração, uma frase: ajuda-me, ó Deus, para fazer tudo para a tua glória. E fiquei com essa oração, com essa frase, como uma oração o dia todo. E vez ou outra a gente se pega fazendo alguma coisa que a gente vê que não é para a glória de Deus. A gente querendo aparecer por uma ou outra razão, querendo se destacar, querendo falar alguma coisa para ser mais importante que o outro. E essa oração, Deus vai agindo em nós, o Espírito Santo vai tocando. Estou pedindo isso, como que eu posso estar fazendo isso? E às vezes chega na hora da refeição e a esposa faz uma comida muito gostosa e você esquece daquele texto que fala que comer e beber também deve ser para a glória de Deus. E aí exagera, e aí você é levado a falar: perdão, Senhor, eu não fiz para a tua glória. E a gente vai orando, e Deus vai agindo, e nós vamos sendo abençoados por Deus. Em alguns momentos de crise, a gente deve buscar outras formas de orar. Quando você talvez esteja em um momento como esse, como alguém diz, não consigo orar, escolha uma canção para você orar com ela. Eu lembro, e nós não tínhamos combinado hoje, mas providencialmente foi cantada a música Que Quão Grande é o Meu Deus, que, se não me engano, é essa mesmo que o Marquinhos testemunhou aqui certa vez, que nos episódios, nos primeiros dias de vida da Clarice, ele lembrou dessa música, e foi realmente como uma oração, cantava continuamente, estava na mente continuamente, lembrando que Deus é grande, e que Deus age, e que Deus faz na nossa vida. Faça isso. Se eu não consigo parar e falar com Deus, há muitas possibilidades em que a gente pode fazer isso. Eu mesmo lembro que em determinado momento, numa crise ministerial, eu escolhi alguns versículos e algumas músicas. E aí uma delas era uma música que diz: Pai, está difícil manter o caminho, tem andado em meio a espinhos. E aí a música segue, e ficava com essa música orando, porque às vezes era difícil parar, a mente não ajudava para a gente concentrar, mas a música ajuda, e eu conseguia lembrar da música e cantar: Pai, está difícil, não está fácil, e eu entendo isso como uma oração, porque eu estou falando com Deus, e Deus vai falando ao nosso coração e nos fortalecendo. Quando nós pensamos na nossa vida, a oração é algo que deve estar presente, deve ser algo comum para nós. O comum para nós crentes é não orar. Por isso, eu quero convidar você para avaliar a sua vida de oração. Se você não tem vivido e não tem orado como você sabe que deve ser, coloque a sua vida diante de Deus e busque dele esse desejo que vem dele, vem pela ação do Espírito para estarmos com Ele. Nós só temos a ganhar em estarmos na presença de Deus, em desfrutarmos da comunhão com Ele, crescermos no relacionamento com Ele. Que a nossa vida de oração seja intensificada para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus.